Esse texto que está diante dos irmãos é a própria mensagem de Cristo sobre o fim. Muitos têm pregado sobre o fim. Religiões têm marcado data para o final do mundo, quando Jesus vai voltar. Muito tem se pregado, se escrito sobre o fim. Esse texto é a própria pregação de Cristo sobre a sua segunda vinda e sobre o fim. Eu quero dizer a você, essa é a única palavra segura que nós podemos ter sobre os últimos dias, sobre os sinais do fim, sobre a segunda vinda do nosso Senhor e Salvador. Meus irmãos, há 2 pontos que eu quero conversar com os irmãos. O primeiro deles é sobre a destruição do templo. No versículo 5, o que nós lemos aí? Volte comigo ali no versículo 5. Nós lemos o seguinte: falavam alguns a respeito do templo, como estava ornado de belas pedras e de dádivas. O que eles falavam aqui? Quando eles passam em Jerusalém, aqui provavelmente era quinta-feira, melhor, a quarta-feira da última semana de Cristo na terra, segundo a cronologia dos evangelhos dessa última semana. E nessa última semana, 2 dias antes da sua crucificação, eles estão ali no templo, provavelmente Jesus estava ensinando, e os discípulos olham para as construções, e para as pedras, e para o mármore, e para o ouro, e para aquela construção magnífica, e dizem: Senhor, que coisa linda! Eles falam a respeito do templo, de como ele estava bem ornamentado, e eram muito belas as pedras, não era só pedra colocada sobre pedra, e os discípulos se encantam com aquela aparência. E aí no versículo 6, nós vemos o seguinte: respondeu ele: vede que não sejais enganados, porque muitos virão em meu nome dizendo: sou eu, e também chegou a hora, mas não nos cigais. Jesus ele não responde nada em princípio com relação à beleza do templo. Ele poderia ter dito: nossa, que bonita essa pedra, que bonita essa janela dourada, que bonito isso, que bonito aquilo. Mas Jesus ele não se encanta com a aparência externa do templo. Ao contrário, Jesus faz uma profecia alarmante, desesperadora. Vede que não sejais enganados, porque muitos virão meu nome dizendo: sou eu, chegou a hora, não os sigais. E aí ele começa, a partir desse versículo então, a dizer várias coisas terríveis que aconteceriam, coisas alarmantes que sobreviriam. No versículo 6, que eu gostaria de ler: então disse Jesus: vedes estas coisas? Dias virão em que não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. Ou seja, estão vendo tudo isso que vocês estão admirando? Tudo isso será destruído. Como, Senhor? Tanta beleza, tanta glória. A nossa nação depende disso. É nisso que reside a nossa alegria. A nossa alegria está nisso, está no nosso bem mais precioso, que é o templo. E Jesus coloca essa profecia terrível para eles. Tudo aquilo, aquele templo seria destruído. E lá em 1 Samuel 16:7, nós lemos o seguinte: o Senhor não vê como o homem vê. Por isso que o Senhor Jesus não se admirou com aquele templo, e ele disse que aquele templo seria destruído. Os homens veem o quê? O exterior, a beleza, a casca, como eu tenho dito aqui, a aparência externa. Nós nos preocupamos com isso. Nós não estamos muito preocupados com o coração. Jesus, ele vê a adoração espiritual. Ele está preocupado com quem está dentro daquele templo. Ele estava preocupado com as pessoas que estavam dentro daquelas pedras. E ele estava preocupado porque dentro daquele local ele não via a adoração espiritual. E ele se preocupa com isso, ele se preocupa com a presença do Espírito Santo. Não importa se você veste uma boa roupa, ou anda num local, ou mora num local, se você tem alguma coisa na sua vida. Não importa o que você tem ou deixa de ter, talvez você não tenha nada. Não é isso que agrada ao Senhor. O que agrada ao Senhor é o que está dentro de você. Nessa hora, Ele está olhando para dentro do meu coração. E o segundo ponto, meus irmãos, é sobre o próprio assunto, o perigo do engano. Dos versículos 7 a 9, Jesus começa a perguntar, aliás, eles perguntam para Jesus: Mestre, quando sucederá isso? Que sinal haverá de quando estas coisas estiverem para se cumprir? Respondeu ele: vede que não sejais enganados,
E muitos virão em meu nome dizendo: sou eu, e também chegou a hora. Não os cigarros. Quando ouvirdes falar de guerras e revoluções, não vos assusteis, pois é necessário que primeiro aconteçam estas coisas, mas o fim não será logo. E ele vai dizer que nação vai se levantar contra nação, reino contra reino, grandes terremotos, não terremotos como sempre houveram. Esse aqui do Haiti não foi o maior de todos os tempos, não foi um dos maiores, mas foi o terremoto que mais, o desastre natural que mais matou gente na história da humanidade, mais do que a tsunami. Ele continua dizendo, né, epidemias, que a gente está vendo, né, cada ano é uma epidemia nova. No passado era a tal da gripe suína, pode ter certeza que alguma outra vai entrar em moda esse ano. Em vários lugares, fome, coisas espantosas. E é interessante que ele cita algo aqui, que pelo menos para mim, eu não acho que ainda tem se cumprido. Grandes sinais do céu. Eu ainda não sei o que é isso, mas eu creio que em breve nós começaremos a ver grandes sinais do céu e do céu. Meus irmãos, eu creio que muito do que tem acontecido nos nossos dias, em parte, é cumprimento daquilo que o Senhor Jesus Cristo tem dito na sua palavra. Grandes terremotos, ele diz no versículo 11. Mas até no versículo 7 ele diz que os discípulos perguntaram quando é que isso ia acontecer. É a segunda ocasião agora que Jesus vai falar sobre não sobrar pedra sobre pedra. A gente viu aqui no versículo 8 que alguns chegarão dizendo: sou eu. A gente está vendo gente falando isso de todos os lados, não estão? Alguns são sérios, outros são meio cômicos. Você verá quando ele voltar. Vejamos a preocupação da afirmação de Cristo: não sejam enganados. E na história da igreja, meus irmãos, nós vemos como o seu povo foi enganado, como essa preocupação de Cristo é necessária. Muitos hoje têm dito coisas sobre Deus e têm produzido engano entre a igreja. Não é isso que nós temos visto? Mas quando você tem a oportunidade de estudar as Escrituras, a própria palavra de Deus, e comparar o que a palavra de Deus ensina com o que estes homens têm ensinado, eu garanto a você que você nunca mais dará crédito a esses homens. Paulo, ele disse que o diabo, ele é capaz de se transformar num anjo do que mesmo? De luz, para enganar, se possível, quem? Os escolhidos. Não sejam enganados, é a preocupação de Cristo. Eu creio, meus irmãos, que acima de todas as coisas, encerrando, nesses dias em que vivemos, nós precisamos, com humildade, pedir ao Senhor que Ele nos dê um coração infantil, porque o orgulho, ele impede a gente de ficar em pé e vigiante. O orgulho nos faz pensar assim: eu não sou enganado. Eu, ser enganado, eu conheço essa gente. Conheço a palavra de tapa-papa no capa, né? Porque a arrogância e o orgulho impede que busquemos diante do Senhor um coração infantil, um coração de criança. E Jesus, ele falou que se nós não nos tornássemos como crianças, nós não veríamos o reino dos céus. Jamais. O dia de sua segunda vinda se aproxima, gente. O dia da sua segunda vinda está se aproximando. E é necessário que tenhamos mais humildade e cuidado, a fim de não sermos enganados por aqueles que não desejam que vejamos o dia do Senhor. Eu diria mais: nós precisamos ter cuidado para não sermos enganados por aquele ser espiritual, inimigo de Deus, chamado de espírito imundo, o diabo. Nós temos que ter cuidado e humildade para conhecermos a palavra, para não sermos enganados por aquele que deseja que nós não vejamos o dia do Senhor com alegria, júbilo e festa. Eu quero deixar essa última palavra para os irmãos: não sejamos enganados. O que agrada ao Senhor e não será destruído, mas durará para sempre, é o templo do nosso coração, onde Deus deseja